E aí, fiel, tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Pós-jogo, Corinthians 1, Flamengo 5. Que resultado, né? Que placar. O que dizer desse jogo, né? Antes mesmo de falar desse jogo aí, veio a grata notícia, né? Do Fábio Santos está retornando ao Corinthians, né? Penso eu que vai ser muito importante. É um jogador experiente, é o que nós estamos precisando, né? O Piton, principalmente no jogo de hoje, depois eu vou falar um pouco do Piton, mas vai ser muito importante para o Corinthians a volta do Fábio Santos, né? Um jogador multicampeão no Corinthians, é um jogador que eu sempre desejei a sua volta, e veio aí a notícia que ele rescindiu o contrato com o Galo e está retornando ao Corinthians, beleza? Então vamos lá para o jogo, vamos falar desse jogo. Corinthians 1, Flamengo 5, beleza? Antes, roda a vinheta aí. Então vamos aí falar um pouco desse jogo, né? O Corinthians recebeu o Flamengo na Neoquímica Arena na tarde deste domingo. Entrou em campo com Cássio, Fagner, Gil, Marlon, Piton, Xavier, Otero e Camacho, Everaldo, Bozelli e Matheus Vital. Como todos sabem, o nosso zagueiro, o Avelar, foi operado. O Marlon foi chamado às pressas, até porque nós não tínhamos o Bruno Mendes, que foi expulso no último jogo. E aí ele entrou nessa vaga aí, tá certo? Igual ao jogo passado, o Corinthians começou o jogo tentando pressionar a saída do Flamengo. E deu certo mais ou menos até uns 15, 20 minutos. O Corinthians até que foi bem, né? O Corinthians tentou alguns chutes ao gol com o Everaldo, foi uma bola por cima, o Otero também por cima. Teve até uma boa jogada com o Fagner, ele dentro da área, que ele finalizou, mas bateu no zagueiro, né? E aí o Corinthians, como eu falei, até os 20 minutos foi jogando ali certinho. Depois o Flamengo, pela qualidade que o Flamengo tem, ele foi se arrumando no jogo e aí passou a dar muito trabalho ao time do Corinthians. Tanto é que numa bola erguida na área, né, o Everton Ribeiro fez um gol de cabeça, né, inacreditável, que é inacreditável, daquele tamanho, né, e que estava no lance era o Piton, né. Piton, ele é um pouco maior que o Everton Ribeiro, né, e deixou o moleque cabecear a bola dentro da área. Complicado, né. O Piton, eu percebi no lance que ele ficou marcando a bola, ficou olhando para a bola, o moleque entrou sozinho atrás dele e fez o gol. Né? Por isso que, como eu falei lá no começo do vídeo, eu acho muito importante a vinda do Fábio Santos, porque é um cara já com muita experiência e provavelmente o Corinthians não tomaria esse gol, né? O Piton muito mal na jogada, né? Deveria prestar um pouco mais de atenção no jogador e não na bola, beleza? Ainda assim o Camacho tentou um chute de fora da área, ia fazendo um golaço, a bola explodiu na trave. E o Corinthians foi isso daí. Começou bem, mas depois o Flamengo foi tomando conta, né? E tomou conta praticamente de quase todo o primeiro tempo. E acabou assim, 1-0 para o Flamengo. Mas o pior ainda iria acontecer. E aí veio o segundo tempo, né? O Corinthians não fez nenhuma alteração, o Wagner Mancini não fez alterações e o jogo continuou naquela, né? O Flamengo bem na dele, bem tranquilo, né? Fez o seu segundo gol, né? E aí só quando tomou o segundo gol, não sei se foi no segundo ou no terceiro, que o Wagner Mancini fez as alterações, tirando o Bozelli, Matheus Vital e o Otero, colocando o Luan, Casares e o Mantuan. E aí, com o jogo já praticamente ganho, né, tranquilo, o Flamengo passou a dar campo pro Corinthians, né? O Corinthians meio que indo pro desespero, é claro, né, perdendo seu jogo.
foi para cima do Flamengo daquele jeito, né, que a gente já conhece, né? Chegou a diminuir com o Gil de cabeça, mas no primeiro lance o árbitro marcou impedimento. Foi o VAR foi acionado, né? Marcou impedimento do Gil. E no segundo, quase um lance idêntico, né? O Gil voltou a marcar para o Corinthians e assim valeu o gol do Corinthians. O Corinthians ainda tentou alguns lances com Casares, né? Uma bola na trave, o goleiro fez uma defesaça. No mesmo lance, o Luan chapou a bola, ia fazendo um golaço. O goleiro também fez grande defesa. E foi isso daí. O Corinthians foi para cima e o goleiro do Flamengo passou a fazer grandes defesas no jogo. Nessa aí que foi tanto para cima que acabou tomando o quarto, o quinto, e foi o que vocês viram, né? Uma goleada histórica. Ainda o Gustavo entrou no lugar do Everaldo, né? O Gabriel no lugar do Camacho. O Gabriel muito mal, cara, né? Muito mal mesmo, bem complicado. E aí o Corinthians sofreu essa goleada dentro de casa, né? Resultado preocupante, né? Se no jogo passado o Corinthians não jogou tão bem assim, mas conseguiu o resultado positivo, né? Até penso que hoje seria um bom resultado, até um empate seria bom para o Corinthians, né? Mas a gente precisa de fato olhar para a qualidade do Flamengo, né? Não sei se o Corinthians que não joga nada ou é o Flamengo que joga demais, né? Acho que vou ficar com que o Flamengo joga demais. O Corinthians dentro do que pode, né? Fez, né? Não vamos falar aqui que faltou raça para o Corinthians, porque os caras correram demais, né? O que falta de fato mesmo é qualidade. Não vou nem cobrar nada do Mancini, né? Porque o Mancini acabou de chegar, né? Ele é um dos menos culpados, né? E é aquela tal história, né? Time que está na zona de rebaixamento, todos falam, né? Que esse não é o jogo do Corinthians, né? O jogo do Corinthians é outro, né? É com os times que estão lá embaixo. Infelizmente é isso daí. O Corinthians briga para não cair, né? Dependendo do resultado, fechando a rodada, o Corinthians pode voltar à zona do rebaixamento, se eu não me engano, né? Tem muito time ali com 16, com 15, complicado, né? Final de jogo, então, vexame, né? Corinthians 1, Flamengo 5. Vamos ver aí o que o Wagner Mancini vai fazer aí para os próximos jogos, né? O Corinthians precisa dar uma resposta urgente para nós, né? Nós torcedores, né? Que a gente não pode ficar na situação que o Corinthians está. Então vamos lá, que eu vou dar nota para os jogadores, né? Pessoal, antes de falar das notas dos jogadores, eu queria comentar. Eu vi a entrevista do Cássio, ainda no campo de jogo. Ele fez um desabafo, né? Falou que tudo que acontece no Corinthians é culpa dele, né? Que, assim, pelo que ele falou, me deu a entender assim, que se não estiver insatisfeito, que ele vai procurar um outro lugar. Se estiver atrapalhando, assim ele disse, que iria para outro lugar, né? Em seguida ele falou também que aceitaria o banco de reserva numa boa, que não teria problema nenhum, que ele nunca se sentiu maior que ninguém lá dentro, nunca se sentiu melhor que ninguém lá dentro. Então foi mais ou menos assim um desabafo do Cássio, né? Até acredito assim que os caras vão falar que se de repente tivesse o Walter, né? O Walter que foi muito bem no jogo da meia da semana, né? Também não acredito que seria muito diferente do que houve hoje. Não quero passar pano pro Cássio, né? Mas o Cássio, como ele mesmo disse, ele não tem, parece que tudo é culpa dele, né? E as coisas não são bem, não são muito bem assim, né? Porque ele não joga sozinho, que nem ele falou, né? Ele não falou
não é ele que perde gol, né? Hoje, ao meu ver, ele não fez assim nada assim que me chamasse a atenção, né, nos gols que ele tomou. Mas é isso daí, beleza? Então ficou aí só esse registro aí do desabafo do nosso goleiro Cássio, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelo próprio Cássio. Para mim, não tem culpa dos gols, né? Nota 3. Fagner, para mim, né, já tem um tempinho já que não vem jogando bem. Nota 2. Gil, né, mantém a média ali, nota 5. Marlon, que dureza, né? Tá difícil. Nota 3. Piton, nota 0. Vou dar 0 pro Piton, né? Ele joga uma partida boa, outra ruim, né? Por isso que eu tô apostando aí no Fábio Santos, que ele vai ser titular absoluto, beleza? Pelo menos na minha opinião. Xavier hoje foi mais ou menos, nota 4. O Otero brigou, mas pouco fez, nota 3. Camacho, mais ou menos, nota 2. Everaldo, mais ou menos, nota 2. Bozelli, não viu nem a cor da bola, né, cara? Complicado. Não vou nem dar nota, que nem é nem culpa dele. Nem nota eu vou dar pro Bozelli. Matheus Vital, não gostei. Nota 2. Luan, meteu 2 bolas pro Gil. 2 gols do Gil, só que um foi anulado. Só por isso daí, vou aliviar a barra aí do Luan. Vou dar uma nota 4 pro Luan. Casares é o jogador diferente do Corinthians, né? Infelizmente, eu me perguntava o porquê que ele não era titular do Corinthians. E aí os caras estão falando que ele não tem condições físicas para aguentar os 90 minutos, que é uma pena, porque dá pra ver, né? Mostra, né, que quando ele entra em campo as coisas mudam um pouco, né? O toque é outro. Então, o pouco que jogou pra mim, nota 4. Mantuan, muita correria, não fez nada, nota 2, né? Gustavo, nota 2. Gabriel, cara, o Gabriel vai tomar um 0 hoje. Fez umas cagadas no meio campo que, ó, te falar, viu? Triste. Então, é isso daí. O próximo jogo do Corinthians, para variar, é no Rio de Janeiro contra o Vasco, na próxima quarta-feira, se eu não me engano, 9h30. Esse aí é o próximo jogo do Corinthians, beleza? E vocês, o que vocês acharam do jogo? Comenta aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Deixa seu like, que é muito importante para o canal. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, chega com nós, aqui é Corinthians. Apesar de tudo, nós somos Corinthians. Aqui a sua opinião é muito importante. Chega com nós, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E vai Corinthians! E aí, fiel? Gostaram do vídeo? Então deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueçam de ativar o sininho. Tamo junto e vai Corinthians!